presidente da Petrobras, João Paulo Prats, foi demitido hoje, há poucas horas atrás, o comando da estatal, e isto foi ordem do presidente Lula. A gestão de Prats foi marcada por uma série de desentendimentos com o chefe do executivo, especialmente. De Brasília, Luciana Amaral, ao vivo, com as últimas informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. O comunicado foi feito pelo próprio João Paulo Prats, aliados mais próximos e membros da equipe dele. Depois, alguns minutos depois, a própria Petrobras confirmou a demissão do João Paulo Prats. Na nota, ela disse, abre aspas, que recebeu nesta noite de seu presidente, senhor João Paulo Prats, solicitação de que o Conselho de Administração da companhia se reúna para apreciar o encerramento antecipado de seu mandato como presidente da Petrobras de forma negociada, fecha aspas. Então, esse é um trecho do comunicado divulgado hoje à noite por parte da Petrobras. O João Paulo Prats deve ser substituído por Magda Chambriand, segundo relataram fontes próximas ao comando da empresa. Ela era funcionária de carreira da Petrobras, é conhecida no setor de óleo e gás. Ela também já foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo entre 2012 e 2016, especialmente ali no governo de Dilma Rousseff. Essa demissão do João Paulo Prats acontece depois de uma gestão marcada por conflitos, especialmente também com ministros da própria gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Prats e Silveira já discordaram em público, por exemplo, sobre prioridades dos investimentos da Petrobras, como o aumento da retirada de gás natural dos poços de petróleo. Mais recentemente, o episódio mais recente foi a retenção do pagamento dos dividendos da empresa. Portanto, então, está confirmada a demissão de João Paulo Prats da presidência da Petrobras. Volto com você, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Adriano Pires, pelo jeito, evidentemente, o presidente da Petrobras não fez o que o presidente da República queria. Mas o que é que o presidente da República queria? Olha, William, vamos lá. Do Temer para cá, do governo para cá, vamos para o 8º presidente da Petrobras, né? O que não é normal, né? O que mostra, como a gente tem falado várias vezes, que esse modelo de Petrobras de economia mista não funciona, porque os presidentes, né, os acionistas majoritários na figura do presidente da República acham que a empresa é deles, né? E o que o João Paulo não fez foi provavelmente aquela briga do pagamento de dividendos, quando ele não se ausentou da decisão da reunião para pagar lá só os dividendos ordinários, ele defendia os 50%, depois veio a história que o governo decidiu pagar os 50%, mas com aquela briga, né, aquele mal-estar entre ele e o ministro Alexandre Silveira, que já vem de longo tempo. Inclusive, lembra que na Constituição do Conselho agora, o Conselho que foi aprovado agora na última Assembleia, o presidente do Conselho quase não toma posse porque teve um liminar contra ele, né? E também se falou que o João Paulo queria colocar o representante do Ministério da Fazenda na presidência do Conselho da Petrobras. Então, essa briga não terminava e terminou agora, né, com a saída dele da Petrobras, né? Eu acho que mostra, quer dizer, a saída do João Paulo, realmente que o governo quer intervir na Petrobras, o governo quer fazer a Petrobras o que era no passado. A entrada aí da Magda Chambriard é uma funcionária de carreira da Petrobras, foi diretora da ANP, ela é uma pessoa dentro da Petrobras contemporânea da Maria das Graças, do governo Dilma, né? Então, ela não traz muitas boas recordações ao mercado, né? Mas a questão não é essa, a questão é realmente que parece que agora vai ter a tal da intervenção que a gente tanto esperava não, né? Não esperava, mas o governo, o presidente Lula, hoje mostrou que realmente a empresa é dele, né? E ele vai fazer o que bem entender com a Petrobras. Amanhã eu acho que as ações as ADR já estão caindo em Nova York quase de 7%, 8%, e amanhã acho que vai ser outra vez uma queda gigantesca das ações da Petrobras na Bolsa quando ela abrir aí na São Paulo. Já estão caindo, Adriano. Caio, você a semana passada teve a oportunidade como repórter de estar numa das mais importantes feiras do petróleo lá em Houston, no Texas, onde estava o antigo presidente da Petrobras agora, né? E aí, o que aconteceu?
William, não sentia ali, pelo menos por parte dele e da equipe, estava toda a diretoria, nenhum sinal de que havia uma possibilidade, uma previsão dessa queda 3, 4 dias depois. Foi um raio veio do céu azul? Pois é, desde a última crise, essa crise que o Adriano cita, né, a crise dos dividendos, havia sempre ali o rumor, sempre houve rumor. O Jean Paul Prats está caindo desde o momento que ele assumiu. Né? Por quê? Porque formulou-se ali um modelo no governo Lula de 2 Petrobras dentro de uma. A Petrobras do Centrão, que é a Petrobras controlada, que controla o Conselho de Administração, que é controlado pelo Alexandre Silveira, e a Petrobras do PT, barra da FUP, que é a Petrobras controlada pelo Jean Paul Prats ali, né? A diretoria. Então, FUP são os sindicatos. Isso, a FUP são os sindicatos que davam ali uma blindagem, apostavam muito ali nessa gestão do Jean Paul Prats. E isso foi, ao longo de um ano, essa crise toda, desde a nomeação do Conselho, diversas decisões. Eu vejo a queda do Jean Paul muito mais pela política do que pela técnica. Vamos voltar uma queda nisso. política. Vamos voltar a isso. Por que agora, então, Daniel? Então, esse é um ponto. Vamos chegar nesse ponto aí. Por que agora? Mas eu acho que a gente precisa olhar para trás também e entender os principais tensionamentos entre Jean Paul e Alexandre Silveira, principalmente ministro de Minas e Energia, que tinha ali uma ascendência muito grande sobre o Conselho da estatal, em aliança com o Rui Costa da Casa Civil. E ali estamos falando, a Luciana mencionou mais cedo, divergências muito grandes em torno do gás natural, aproveitamento do gás natural versus reinjeção nos poços de petróleo, mas teve desavenças também em relação ao projeto que está tramitando no Congresso de Combustível do Futuro, que diz respeito à presença da Petrobras no biodiesel e no diesel, e muito também em relação à retomada dos investimentos da Petrobras em fertilizantes, que Alexandre Silveira, Rui Costa, boa parte do Palácio do Planalto ali, quer que seja mais rápido. Jean Paul Prats poderia ter caído perfeitamente há 40, 50 dias atrás, quando houve aquela última crise. Por que não caiu? Aí eu acho que entra muito da personalidade do Lula. Lula sempre gostou de uma boa divergência entre seus auxiliares. Gosta de fritar as pessoas que estão ali cozinhando em caldeirão a fogo lento. Ele costuma deixar essas divergências se proliferarem, gosta que elas sejam vazadas, gosta que a gente, enfim, debata aqui, aponte esses problemas de governo, até que ele toma uma reação e uma decisão sobre elas. Não aconteceu nada de novo nos 40, 50 dias da última crise para cá, a não ser esse velho jeito Lula de decidir. O que vocês descreveram, o Adriano foi bastante contundente. Intervenção, o petróleo é nosso, mas a Petrobras é minha, né, Adriano? E quando a gente fala da perspectiva do chefe do executivo. Agora, o que o Caio e o Daniel descreveram, no fundo, se a gente quiser ser simpático a tudo isso, a gente vai dizer, são divergências sobre qual é o papel da empresa, quais são os melhores caminhos a serem seguidos. A gente pode até, se quiser, com boa vontade, dizer, tratam-se de divergências políticas sobre o rumo da mais importante estatal brasileira. Ou não? William, eu estou tratando isso como o seguinte, não dá para a gente fingir surpresa com o fato do Lula querer assumir a Petrobras. Isso foi tema de campanha dele, né? Eu acho que a construção de como ele chega para impor a agenda dele é que chama a atenção. E ela só foi possível por causa da mudança na lei das estatais. Se o Ricardo Lewandowski não tivesse dado aquela liminar, liberando a lei das estatais, para que o Lula montasse essa Petrobras que o Caio colocou aqui, a Petrobras que é um pouco do Centrão e menos do Partido dos Trabalhadores... Ou seja, a Petrobras cheia de intervenção política. Cheia de intervenção política, ela já estava acontecendo. A primeira coisa que o Jean Paul Prats fez foi acabar com a política de paridade do preço. Ele deu uma sorte danada, que o petróleo caiu para caramba, o dólar caiu para caramba, portanto, a defasagem aconteceu, mas ela não explodiu. Ela piorou nos últimos meses e, portanto, impôs, inclusive, um resultado ruim para a Petrobras, que saiu ontem no primeiro trimestre. O Lula tem aquele ditado que diz, né, que o cara não é doido a ponto de rasgar dinheiro. O que o presidente Lula fez hoje foi rasgar dinheiro. Adriano, como é que está essa questão da paridade dos preços em relação aos mercados internacionais? Olha, William, a paridade na gasolina está alta, né? Ela está acima de 20%, né? A gasolina não reajusta aí, se não estou errado, há 100 dias, né?
O diesel não está tão defasado, porque a questão do diesel russo, né? A Rússia tem colocado muito diesel abaixo do preço do mercado internacional, que faz a defasagem do diesel está inferior a 10%, né? E ontem mesmo, quando foi anunciado o resultado que a Thaís colocou da Petrobras, os resultados que não foram bons, já ficou claro ali que um dos fatos de não ter sido bom resultado foi essa questão de você não fazer preços internacionais, não aumentar o preço da gasolina, do próprio diesel, para aumentar a receita da empresa. E o diretor financeiro colocou que não havia expectativa de aumentar esse preço. Então, isso também não foi fator para a demissão do Jean Paul Prats. Eu acho que, vamos combinar, né, que aí você, lá o Daniel em Brasília sabe disso bem, que o Jean Paul Prats não é um PT raiz, né? O Jean Paul Prats é uma espécie de cristão novo no PT, né? Agora sim, agora você vai ter PT raiz na Petrobras, porque me parece que a indicação da Magda Chambriard vem do PT mais raiz. Ela tem uma proximidade com a Dilma, ela tem uma proximidade com o Mercadante, ela ultimamente tem escrito textos aí defendendo que a Petrobras realmente não tem que dar tanto lucro, não tem que pagar tanto dividendo. Então, realmente, você vai continuar, né? Não é que agora vai ser só Centrão, o PT saiu, não. O PT continua na direção da Petrobras, o Centrão vai continuar no conselho da empresa. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Mas a diferença é que agora eu acho que o presidente Lula botou a galera do PT raiz para dirigir a Petrobras. William, posso fazer uma intervenção aqui, pegando o ponto do Adriano, que eu acho importante, que é o seguinte: a Petrobras mudou completamente seu estatuto a partir de 2016, em seguida veio a lei das estatais, ou seja, aumentou muito a blindagem sobre a gestão da companhia. A corrosão a essa blindagem começou no governo Bolsonaro, depois da saída do Roberto Castelo Branco, e ela nunca mais parou. O que a gente está vendo hoje é a chegada da bandeira, né? Por enquanto foi só a tentativa de pousar a nave na Petrobras. Agora não, agora o pouso está confirmado e a bandeira está sendo fincada lá por um processo de corrosão que começa lá em Bolsonaro, tem seu pior momento com a abertura da lei das estatais para confirmar e acatar as decisões políticas. Que grupo político assume agora? Só um instante, William. Claro, Adriano, por favor, prossiga. Eu acho assim, Thaís, você tem toda a razão, mas esse período que você está se referindo é exceção da Petrobras. Petrobras sempre foi empresa de trocar presidente toda hora. Petrobras sempre foi empresa onde o acionista de plantão, que é o governo de plantão, acha que tem que mandar na empresa. Naquele período de Temer até Roberto Castelo Branco, aquilo sim foi uma exceção. Nós voltamos à Petrobras, lá que sempre foi assim, governo intervindo, governo achando que a Petrobras tem que controlar a inflação, que tem que fazer política social com preço de gasolina e diesel barato. Então, a gente está voltando e, outra vez, não tem espanto nenhum nisso, como você falou. Lembra que o presidente Lula, durante a campanha, ele deixou muito claro isso. Então, não tem nenhuma surpresa, como você disse, no estelionato eleitoral. Agora vai começar realmente, me parece, que aquela gestão de Petrobras, do governo PT, do que foi anunciado durante a campanha eleitoral. Ano passado, foi um caso excepcional, como foi dito aí. O mercado se comportou bem, o governo estava chegando, então todo mundo passou, não vai ter intervenção, o governo já aprendeu com o passado, nada disso, está tudo de volta outra vez. E a sua descrição desse digamos, evento político? O que o Adriano está descrevendo, que tinha começado no raciocínio da Thaís, é exatamente isso. É uma linha do tempo política que leva, na avaliação de ambos, a clara conclusão. Não, William, essa queda tem motivações políticas e motivações técnicas. Motivações políticas. O governo Lula abre mais espaço para o Centrão dominar e controlar os sumos da Petrobras. Motivação... Para o Centrão ou para o PTzão? É mais Centrão. Nessa solução, se ficar nessa solução da Magda. Porque desde a última crise, a informação que a gente tinha é que a solução Magda poderia ser uma solução transitória se ela agradasse ao presidente da República. Porque o nome dos sonhos do presidente era o Aloysio Mercadante, que trabalhou para não ser, porque está bem lá no BNDES. Essa solução Magda agrada Rui Costa e agrada Alexandre Silveira. Mas, de certa maneira, ele tira um correligionário, né, filiado, né, que é desde 2013. Semana passada em Houston, eu perguntei desde quando você está no PT, ele contou a história lá da filiação e me chama a atenção, você me perguntou, depois eu acabei enveredando para outro assunto, para outra resposta. A semana passada o Jean Paul Prats, em Houston, ganhou uma premiação lá na OTC, que é a maior feira de petróleo do mundo, pelos processos de descarbonização
bacia, no campo de Marlim, né? Me corrige o Adriano se eu estiver errado. E uma das críticas do governo Lula a ele, eu pude presenciar lá e acompanhar, que era o investimento na tal retomada da indústria naval. Teve uma reunião em Houston na semana passada, que a gente cobriu, fomos um grupo de jornalistas, 11 estaleiros brasileiros, com grupos coreanos, chineses e por aí vai. Ou seja, cair porque não me parece claro que o Jean Paul Prats cai porque ele não fez o que o Lula estava querendo. Me parece que ele cai justamente, talvez por um pouco de uma motivação, uma questão pessoal do presidente, porque houve uma exposição na abstenção do Jean Paul Prats na questão dos dividendos. Ele foi contra a decisão do presidente da República, isso no presidencialismo é grave, mas ele também tinha um investimento maior e uma linha de direcionamento da Petrobras para fontes renováveis de energia, quando o Alexandre Silveira é um entusiasta do setor de gás, né? Da carbonização. O Alexandre, então, essa é a questão técnica. O Alexandre Silveira defendia, por exemplo, uma carbonização, né, vamos dizer assim, ou um investimento maior no fóssil. No fóssil, e o Jean Paul Prats estava investindo na fonte renovável. Mas aí é tudo fora da tentativa de manter o foco da atuação da Petrobras naquilo que ela é boa e que ela dá rentabilidade. E isso foi sendo desfeito em toda a gestão do Jean Paul. Então, se vai fazer gás, se vai fazer energia renovável, o que importa é que a Petrobras ela abriu um leque gigantesco de dispersão vamos capital. Ver esse ponto que me parece essencial para quem nos acompanha entender o que acontece agora, Daniel. O que a gente vai ver acontecer na Petrobras? Veja, o Alexandre Silveira, de certa forma, sim, sai fortalecido desse processo, e até ouvi no círculo ali do Jean Paul Prats, quem ganhou hoje foi o Centrão. É uma combinação de fatores políticos e de fatores técnicos, mas vamos combinar que Jean Paul Prats não fez nada diferente daquilo que havia sido prometido durante a campanha eleitoral em 2022. A gente pode discutir se ele conseguiu implementar, mas a história de abrasileirar os preços, a história de flertar com recompra de refinaria, a história de voltar a investir em fertilizantes, tudo isso está no catálogo. A questão é, na velocidade que o Planalto deseja, essa é uma pergunta. Acho que outro ponto que a gente precisa ver ali é que as coisas não basta que as coisas sejam, elas precisam parecer. Eu não conheço suficientemente a Magda Chambriard para saber se ela está aderente com esse pensamento de Lula e do PT hard para a Petrobras. Perfeito. Mas, perfeito. Concluiu? Eu só ia dizer o seguinte, William, que se a gente pega o Lula de 2003, do começo do governo Lula 1, ele foi muito diferente daquele Lula que terminou os 2 primeiros mandatos em 2010. E a gente vê, possivelmente, a Magda como uma primeira ali, ascensão importante de uma pessoa que está mais ligada a esse pensamento do núcleo do PT, assim como é a Luiz Mercadante, assim como é Esther Dweck, assim como é Gleisi Hoffmann, e não Fernando Haddad, Simone Tebet, Geraldo Alckmin. Então, a grande pergunta é se, ao longo do governo, não vai ter uma cara mais desse PT do que de um outro PT. Tá certo. É a pergunta que eu estou colocando. Para você encerrar, Adriano. O que acontece com a Petrobras? Olha, William, eu acho que o que o Daniel colocou é exatamente isso. Eu acho que a Magda vai ser aquela figura que vai trazer o que o PT pensa, do tipo que ele falou dos outros ministros que são mais ligados à questão do PT histórico, não é o caso do Haddad e outros, como o Daniel falou. Então, nós agora vamos ter, na minha opinião, o início, né, de uma gestão PT de verdade na Petrobras. Não acredito, o Jean Paul também nunca criticou a questão do gás, o Jean Paul também sempre apoiou o gás natural, não é por aí, essa briga de descarbonização e gás natural, acho que não houve essa briga, na minha opinião. Agora você vai ter uma pessoa, vamos dizer assim, mais obediente na Petrobras, uma pessoa que talvez questione menos, até porque ela concorda com esse receituário. Volto a dizer, se a gente lê os textos que a Magda escreve sobre petróleo, sobre Petrobras, está muito claro isso. Ela está alinhada, bem mais alinhada do que o Jean Paul Prats com essa postura de uma Petrobras do jeito que o presidente Lula gosta, do jeito que o presidente Lula deseja.